Fala, galera de 97, melhor turma da MAN, tudo bem com vocês? Então, estamos terminando o ano e a ideia é que a gente acrescente alguns assuntos ao nosso canal. E o primeiro assunto que nós vamos acrescentar são dicas de livros. Então, é o bizu dos livros. E qualquer um de vocês quiserem indicar algum livro ou quiser fazer um vídeo para a gente colocar aqui no canal, ou a gente faz um bate-papo junto sobre o livro, está aberto. A gente pode falar comigo, manda mensagem e a gente vai fazendo essas indicações e vai fazendo os vídeos e colocando no canal. O primeiro livro não poderia ser outro. Eu escolhi fazer a indicação do livro dos livros, o livro mais vendido na história da humanidade, o livro mais lido na história da humanidade, e não poderia ser diferente. Qual é ele? É a nossa Bíblia Sagrada. Então, a importância desse livro na história da humanidade, ele é incontestável. E aí eu resolvi falar um pouquinho dele e a importância dele para nossas vidas, a importância dele para a vida das nossas famílias, dos nossos filhos. Então, eu vou seguir o seguinte roteiro, será um vídeo rápido, eu vou falar uma breve introdução, um pouco sobre a Bíblia, os conceitos morais que a Bíblia traz para a gente e uma rápida conclusão. Como introdução, eu estou aqui sozinho porque realmente esse período de férias é muito difícil encontrar os companheiros. E como é uma indicação minha, eu resolvi gravar esse livro e os próximos livros, se alguém quiser gravar e mandar para mim, eu coloco no canal, ou a gente pode fazer um bate-papo também, como eu fiz com o Mário ali, que ele passou várias histórias ali da cidade de Natal, também é válido e eu estou à disposição aí de qualquer um integrante da turma para a gente passar conhecimento para os companheiros. Então, vamos começar essa série sobre dicas de leitura e talvez pela importância que tem a Bíblia na nossa vida, mesmo que o companheiro aí não seja um cristão, tem outra religião, mas a gente vai ver aqui que os conceitos morais que a Bíblia trouxe para a sociedade ocidental, para o nosso país, eles são importantíssimos para a manutenção da sociedade. Infelizmente, nos dias atuais, esses conceitos morais vêm sendo atacados por parte aí da mídia, parte dos agentes de esquerda, pessoas de esquerda, do progressismo. Então, a Bíblia ela é muito importante para nós, né, cristãos, e também para nós ocidentais, principalmente aqui no Brasil. Como eu sei que a maioria aqui dos brasileiros é católico ou evangélico, e isso também se resume aqui ao pessoal da turma, eu acredito que a maioria de vocês vai concordar comigo sobre o que eu vou falar aqui. E se não concordar, pode colocar aí nos comentários e a gente também pode abrir a discussão aí em outro vídeo, se for possível. Então, vamos começar falando um pouco sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia. Então, como eu falei antes, a Bíblia é o livro mais importante da história da humanidade, quer você seja cristão ou não. Ele é o mais vendido, ele é o mais lido, é o mais impresso, ele é o top dos tops em todas as categorias que você for avaliar, a Bíblia vai estar ali no primeiro lugar. E ela é a base dos conceitos e valores morais da sociedade ocidental. Então, a nossa sociedade ocidental, ela tem como base moral os conceitos judaico-cristãos que estão na Bíblia. Seja
no Velho Testamento, que é a parte judaico, e seja no Novo Testamento, a parte cristã. Então a Bíblia é a união de todos esses conceitos. Então a base moral da sociedade ocidental é a base moral judaico-cristã. A Bíblia ela é uma coleção de livros. Ela tem um total de 66 livros. Algumas Bíblias, a católica tem um pouco mais. Aqui é a Bíblia protestante, ela tem 66 livros. São 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, a verdade é que a Bíblia ela não é um livro só, ela é uma coleção de livros. Então, algumas informações, alguns fatos sobre a Bíblia que às vezes a gente não se dá conta porque a gente mora no Brasil. O Brasil é um país teoricamente cristão e pouca coisa do que eu vou falar aqui a gente acaba vendo aqui. A Bíblia ela é ilegal em mais de 50 países. Então, todos os dias, 13 cristãos são mortos em todo o mundo por causa da sua fé. Além disso, diariamente, 12 cristãos são presos injustamente, enquanto outros 5 são sequestrados. Então, esses dados aqui, tem uma fonte aqui que é o Christianity Today, que é um site cristão, depois eu vou mostrar para vocês, de um artigo que foi publicado aí em janeiro desse ano, 2023. Então, esses dados, eles fazem parte do relatório de 2021 do World Watch List, o último relatório anual publicado pela Portas Abertas, é uma organização cristã internacional, sobre os países onde os cristãos sofrem mais perseguição por seguir a Jesus. Aliás, nestes países, a Bíblia é um livro terminantemente proibido. Eu vou botar aqui o site rapidamente para a gente dar uma olhada, mas eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma acessada e darem uma lida e saber um pouco do que acontece no mundo com os cristãos, né? Aqui fala sobre 50 países, que é mais difícil ser cristão. Como eu falei aqui, essa edição aqui, esse artigo é de 17 de janeiro de 2023 e vai falando aqui por onde os cristãos sofrem maior perseguição. Alguns detalhes importantes, né? Aqui estão os países onde é mais difícil ser seguidor de Jesus. Nós temos aqui a Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Paquistão, Afeganistão, Índia. Aqui tem muita coisa do islamismo e também do socialismo / comunismo. Nós temos aqui, coisa importante, onde os cristãos enfrentam o maior nível de violência, e aqui um destaque, nós temos os países da África, e aqui na América do Sul nós temos a Colômbia. Mais embaixo a gente vai ver aqui o porquê disso. Então, descendo aqui também, onde nós tivemos o maior número de cristãos martirizados, então nós temos Nigéria, Moçambique, e aqui nós temos em sétimo Colômbia e México também. Então, países aqui da América. Onde tivemos maior número de igrejas atacadas ou fechadas, nós temos a China, a questão do comunismo, México, Índia, Colômbia. Então vocês podem ver que nós temos aqui muito perto de nós, ali a questão da Colômbia, o ataque aos cristãos. E aqui tem uma parte do artigo que fala assim, por que existem cristãos perseguidos nestes países? Então ele vem com a opressão islâmica. Todos nós já sabemos que o islamismo ele não tolera nem o judaísmo, nem o cristianismo. Tem questões ditatoriais em alguns países, opressão
comunista e pós-comunistas, onde a gente vê aqui a Coreia do Norte, a China, Vietnã, Laos, vai ter Cuba também, crime organizado. Então, quando a gente vê a questão da Colômbia ali, a gente acha até meio estranho, né? Mas na Colômbia tem a questão do crime organizado e corrupção que perseguem os cristãos. Então temos Colômbia e México aqui. E por aí vai. Então a gente pode perceber que o cristianismo ele não é tolerado por várias coisas. Então os valores morais, é lógico que a questão da corrupção, a questão da criminalidade, o narcoterrorismo, eles perseguem os cristãos. Então não é à toa que os cristãos são perseguidos. Se a gente ligar fatos e as coisas com a vida, o que acontecem, você vai ter uma ligação muito clara do porquê os cristãos ou algumas correntes políticas elas perseguem o cristianismo. Vamos passar aqui para frente, né? Alguns conceitos morais da Bíblia. Então, eu resolvi colocar o conceito moral e algumas passagens para a gente ir entendendo e ir ligando o porquê da Bíblia ser tão odiada, o porquê do cristão ser tão odiado. Então, a questão da família, né? E aqui está em Gênesis, capítulo 2, versos 22 a 24, fala mais ou menos assim. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então a gente vê aí a constituição da família. Homem, mulher. Então, a família, ela vem de uma origem divina. E a constituição da família, ela é a base de toda a sociedade. E hoje a gente vê um ataque frontal contra esse conceito de família. Inclusive de dentro do próprio cristianismo. Muitas igrejas pregam o contrário disso. Continuando aqui o conceito de família, vamos falar um pouco dos filhos. Está em Salmo 127, versos 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Hoje, alguns ismos, né, como o feminismo, eles colocam a questão do filho ser um entrave, um peso na vida da família. Então, antigamente as famílias tinham muitos e muitos filhos. Hoje é pregado para a família não ter filhos ou ter muito pouco, um ou dois, e isso vem destruindo o conceito de família, o conceito de ter muitos filhos, dos filhos ser uma bênção. Então tem questões aí como do aborto, uma mãe assassinar o filho no ventre. Então são coisas muito tristes e vão de encontro, vão contra, né, esses conceitos bíblicos. Por isso que o cristianismo ele é tão odiado nos dias atuais. Continuando aqui a questão da família, Êxodo 20, capítulo 12, já vem ali a questão dos filhos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então esse é o 5º mandamento da lei de Deus.
E é um mandamento para os filhos. Todos nós somos filhos, aqueles já perderam seu pai, mas fomos filhos. E aqui fala, honra teu pai e tua mãe. E hoje em dia é falado para os nossos filhos, às vezes na escola, às vezes na faculdade, que não, teu pai é retrógrado, teu pai é conservador, um dinossauro. As coisas hoje mudaram. Então, conselho de Deus, honrar teu pai e tua mãe, vai sendo atacado por essas pessoas. E muitos jovens, eles vão se afastando dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, e vão por caminhos errados na vida, né? E continuando com Provérbios 17:6, fala: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Então fala a questão dos netos, a glória dos filhos, dos filhos orgulhosos dos seus pais. Então é muito importante a gente passar esses valores para os nossos filhos também. Mesmo que o mundo não passe isso, é uma obrigação nossa, como pai, ensinar para os nossos filhos, nossos netos. Mesmo que você não seja cristão, o ensinamento aqui ele é claro e ele é lógico. A família forte é aquela que é constituída, arraigada em conceitos justamente de honra pai e mãe, honrar os mais velhos, o avô e a avó. É aquela ligação que você tem que consegue formar o alicerce dos nossos filhos para que ele à frente consiga dar para as suas famílias também. E outros conceitos também morais que a gente pode tirar da Bíblia. Então, por exemplo, caráter, ética e integridade. Eu botei aqui em Êxodo 20, ele tem ali a descrição dos 10 mandamentos de Deus. Nós já vimos ali o 5º mandamento, que era honrar pai e mãe, e aqui nós temos os do 6º ao 10º mandamento. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então nós vemos que são conceitos que eles estão arraigados na nossa cultura. Mesmo um assassino, ele sabe que matar é errado. Mesmo um adúltero, ele sabe que adulterar, ficar com a mulher fora do casamento, ou a mulher ficar com outro homem fora do casamento, ele sabe que é errado. O não furtarás, ele sabe que é errado. Não mentirás ou não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E a questão da cobiça, de querer o que pertence ao outro. Então, esses são conceitos morais que formam o nosso caráter, a ética e a integridade. E eles vêm hoje, seja nas nossas leis, seja no que a gente aprende, eles vêm da nossa cultura, que tem como base o judaísmo e o cristianismo. Continuando aqui a questão do caráter, ética e integridade, vamos Provérbios 21:3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Provérbios 11:3. A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então você pode ver que a Bíblia ela é permeada de conselhos bons, ela é permeada de conselhos morais, que se você tiver ela como um guia, ela vai te levar a bons caminhos, ela vai formar em você um caráter, uma ética, e você será uma pessoa íntegra. E um pouco sobre a verdade.
A gente viu muito esse texto de João 8,32, que fala: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vivemos num período da história que é pregado que a verdade ela não existe. A verdade ela seria algo. Cada pessoa teria a sua verdade. Ela não seria algo absoluto. Ela seria algo de acordo com a pessoa, de acordo com a época, de acordo com a cultura. Isso é uma mentira. A verdade, ela existe. E ela é algo absoluto. Uma coisa é uma coisa. Ela não pode ser outra coisa. Por exemplo, eu sou o Otávio, ou o Cardoso ali da PrEP, para os amigos da PrEP. Eu não sou outra pessoa, eu não sou Napoleão. Eu sou o Otávio Cardoso, sou homem, cromossomo XY, e eu não tenho como mudar isso. Eu não posso ser um cachorro, eu não posso ser uma árvore, eu não posso ser algo diferente do que eu sou, do que eu nasci. E isso é absoluto, não tem como eu mudar. Continuando aqui, um pouco também sobre a verdade, está em João também, João 14, verso 6, e disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o próprio Jesus, ele se coloca como a verdade, como verdadeiro, como filho de Deus. Então, a verdade também assume esse papel na nossa vida como o próprio Cristo. Continuando sobre a verdade, Cristo pede sobre os discípulos, em João 17, ele fala: santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Aqui Jesus ele se refere aos escritos judaicos, o Antigo Testamento, e na frente também o Novo Testamento. Então ele fala que na Bíblia Sagrada também nós temos a verdade. A Bíblia também é a própria verdade. Então você também tem a personificação da verdade na palavra de Deus, na Bíblia. Em Salmos 119, 5, fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Então a Bíblia é um livro que ele ilumina o nosso caminho. Então, mas eu sei lá, se algum de vocês for ateu, mas se você lê a Bíblia e lê os conceitos morais, ética, integridade que tem na Bíblia, você vai ver que ela é luz para os pés, luz para o seu caminho, caminho correto. E falando nisso, em Provérbios 22, 6 está escrito, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Importante para a gente, pais, alguns avós, eu já sou avô, mas é importante isso. A Bíblia, ela tem que ser a base da educação dos nossos filhos. A gente quer que nossos filhos cresçam, façam faculdade, sejam médicos, engenheiros, advogados, oficiais das Forças Armadas. A gente quer que eles vençam na vida, mas a gente às vezes esquece da base. E a Bíblia tem que ser essa base. Ele tem que ser um bom médico, mas tem que ser um homem íntegro, com ética, com moral, com caráter. E a Bíblia faz parte dessa formação ética e moral. Por isso a importância aqui desse texto de Provérbios 22, 6. Educar a criança no caminho que deve andar. Como conclusão, meus amigos, meus irmãos em armas, fica uma pergunta.
A gente viu aí o último verso. Quem vai ensinar os nossos filhos? Será você que vai ensinar os teus filhos as questões morais, ética, integridade? Ou será um professor da faculdade, professor de sociologia, algum socialista, algum comunista, esses que dizem que a verdade é relativa, que questões morais são relativas, que a pessoa pode ser o que quiser, que tudo é uma imposição da sociedade, do capitalismo malvadão. São essas pessoas que você vai deixar passar conceitos morais para os seus filhos? Ensinem seus filhos em casa. Terminando, peguei esse texto de Josué 24:15, que ele fala justamente isso. Josué fala para o povo de Israel, ele vira e fala: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E ele termina falando: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, terminando aqui, meus irmãos, essa questão da indicação do livro, eu digo que eu estou muito feliz de poder passar um pouco aqui para vocês da Bíblia, talvez da importância da Bíblia. Muito de vocês talvez não leem ou não usam a Bíblia como indicação ou um livro de cabeceira, ou pegar até os conceitos que a Bíblia tem e trazer para a vida de vocês. Mas pensem nisso. A Bíblia é o alicerce moral da sociedade ocidental. E ela vem sendo atacada por todos os lados. Ela vem sendo atacada. Ela vem sendo desmentida como se ela pudesse ser desmentida, porque, como a gente viu, ela é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E o que você quer para os seus filhos? O que você quer para a sua família? Então, pensem muito nisso. Estamos começando o novo ano aí, 2024, e é um momento que normalmente a gente toma decisões, estabelece metas para o próximo ano, e às vezes a gente esquece isso. Vamos pensar na formação moral, ética e do caráter das nossas crianças. Alguns já estão maiores, adolescentes, tudo, mas vamos ver um pouco sobre o que a Bíblia diz para a gente. Tá ok? Um abraço a todos, foi muito bom aqui falar com vocês e trouxe essa reflexão sobre o livro mais importante da humanidade. Até mais, pessoal, fiquem com Deus e vamos ler a Bíblia. Um abraço!